Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e esse é o Ateliê Menina Buliçosa. Hoje eu trago para vocês essa boneca. Ela é inspirada na famosa Tilda, como vocês podem ver. Porém, eu fiz algumas adaptações. Uma delas é aqui no joelho, porque quando passa a costura, às vezes o joelho fica muito expandido. Então, eu fiz uma adaptação no molde para que não fique tão expandido. E também para que ela fique sempre com as perninhas cruzadas. Quando faz assim, coloca ela em pezinho, as perninhas ficam cruzadas. Isso facilita, fica mais charmosa tanto em pé e sentadinha também, já cruza as pernas. O bracinho também eu fiz apenas costurado para poder ficar maleável e não tem costurinha aparente por fora. E a cabeça eu fiz separada, porque a Tilda tem a cabecinha junto com o corpo, né? Então eu fiz separado. Hoje eu vou mostrar apenas como fazer o corpinho. E na próxima aula eu mostro como fazer a roupa, o cabelo e o rostinho, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Vou começar cortando os moldes. Pego o tecido na cor que eu vou querer a pele. Essa é a lateral do tecido, ou seja, a auréola. E aquela parte de cima é onde corta, né, a metragem do tecido. Então, eu dobro lateral com lateral e vou riscar os moldes na posição em pé. A lateral do tecido fica na lateral dos moldes. Então, eu vou riscando com a caneta fantasma todas as partes do molde. As pernas, na parte de cima, fica uma abertura de mais ou menos 1,5 cm, que é por onde vai desvirar. Eu acho melhor assim para fazer o acabamento. E agora eu vou costurar em cima do risco. Prendo primeiro com alfinete, para esse tecido não ficar saindo do lugar. Vou usar esse calcador, ele é aberto na frente. Ele é bom para fazer ponto caseado, é muito usado para fazer ponto caseado. Então, eu vou usar esse calcador. Vou costurar em cima do risco. Com esse calcador, eu consigo visualizar certinho onde está o risco e conseguir passar com a agulha exatamente no local do risco. Pronto, costurei tudo. Agora eu passo o ferro para apagar os riscos da caneta fantasma. E agora é só cortar todas as partes próximo ao risco, próximo à costura. Não tão próximo para não estourar os pontos. Aqui já estão todas as partes cortadas. Na cabeça, eu vou pegar apenas o tecidinho de trás e vou fazer um corte, que é por onde eu vou desvirar e colocar as fibras. E agora é só ir desvirando todas as partes.
Pronto, desvirei tudo, passei o ferro para ficar mais bonitinho. E eu vou mostrar apenas como encher a perna, porque tem alguns segredinhos aqui. Eu vou fazendo movimentos circulares com esse enchedor, porque facilita muito na hora de empurrar as fibras. Não coloque muito, porque se você colocar muito vai ficar ruim para preencher a ponta dos pés, que é fino. Então tem que ir colocando aos poucos. Eu coloco uma quantidade na coxa e depois vou escorregando com o enchedor, puxando apenas um pouquinho e levando até o final da perna. Coloquei tudo isso na coxa e depois eu arrasto um pouquinho. Eu sinto que peguei só um pouquinho da fibra e empurrei para o final da perna. E assim eu vou fazendo até que essas fibras fiquem 1 centímetro antes da curva da perna, antes do joelho. Você vai ver que tem uma curva aqui, uma entradinha, que é o joelho. Quando estiver faltando 1 centímetro para encher, para chegar nessa curva, você para. E passa uma costura com retrocesso no começo e no final. Não precisa pegar desde a da lateral, não. Pode entrar um pouquinho, para não ficar aquela costura tão na ponta. Então, mínimo. Também se fizer pegando da ponta, não tem problema, não. Passei a costura no joelho. É importante que seja na curva do molde. Aí agora eu vou continuar enchendo. Agora essa parte da coxa, olha aqui como ficou a costurinha. Essa parte da coxa não é para encher, para ficar estufado como a parte da perna, não. Eu vou encher de forma que coloque essas fibras espalhadas, porque se você encher demais vai ficar estranho, vai ficar uma coxa muito grossa, vai ficar desconforme. Então eu coloco fibras espalhadas apenas para dizer que tem fibra. Quando faltando 2 dedos para o final, eu também deixo sem encher. E vou passar uma costura. Se você encher demais essa coxa, vai ser ruim até para ela cruzar as pernas. Então, você coloca de forma que as fibras fiquem bem espalhadinhas. Vou fazer esse movimento para ajudar a espalhar ainda mais. E assim a perna fica desse jeito. Pronto, aqui eu já enchi o corpo. Agora eu vou mostrar para vocês a ponta, tem que encher essas pontinhas dos ombros. Eu faço movimentos, eu fico rodando o enchedor, fazendo movimentos circulares e vou empurrando as fibras até as pontinhas. Tem que ser aos poucos. Coloco uma certa quantidade e depois eu vou empurrando e segurando com os dedos até eu sentir que os ombros ficaram bem preenchidos. Quando eu sentir que ficou bem preenchidinho os ombros, aí agora é a hora de encher o pescoço. Esse pescoço tem que ficar bem durinho. E sempre colocando aos pouquinhos, para não fazer bolo, aqueles bolinhos de fibra. E assim eu vou fazendo até esse pescoço ficar bem durinho. Pronto, aqui já está bem durinho o pescoço. Vou deixar lá e vou fechar os bracinhos com pontinhos invisíveis. Eu vou usar uma agulhinha fina, bem delicada e linha comum. Arrumo aqui o tecidinho para dentro, com o auxílio de uma pinça, essas pinças de costura. Agora por dentro eu vou bem na frente com a agulha para deixar esse nó bem escondido. E agora eu volto, escorrego um pouquinho a agulha até o ponto que eu quero começar os pontinhos invisíveis. E agora eu começo. Vou fazer pontinhos bem pequenos, quase do tamanho dos pontinhos da máquina de costura. Bem pequenininhos. E a agulha é fininha, delicada, facilita bastante.
Estou usando 2 perninhas de linha. E aqui vou fazendo os pontinhos invisíveis. Quando eu encerro, eu faço uns pontinhos atrás, 3 pontinhos atrás, bem no meio da emenda do braço, para não ficar nenhum nó aparente. Então eu faço esse acabamento com pontinho atrás. Corto bem próximo ao tecido. Pronto, e ficou assim meus pontinhos. Agora eu vou fechar a ponta do pescoço. Vou fechar também a cabeça, eu vou usar a linha pipa 10, uma agulha comum, faço um nozinho na ponta. Na hora de fechar a cabeça, você não aperta. Eu não vou costurar para encostar esse tecido um no outro, não. Eu vou apenas passar a linha de lá para cá e de cá para lá, para poder segurar essas fibras. Se eu apertar aqui para encostar tecido com tecido, a cabecinha vai ficar deformada. Então, eu não vou fazer isso. Agora eu posiciono no pescoço, bem no meio, coloco o pescoço bem no meio da cabeça e vou prender com a mesma linha que eu usei para segurar as fibras da cabeça. Comecei de cima e vou descendo, prendendo os dois lados. Prendo o lado esquerdo, depois o lado direito, prendendo o pescoço na cabeça e vou descendo até próximo ao queixo. E agora é só arrematar. Essa linha é resistente. Fazer 2 nozinhos. E está presa a cabeça. Agora vamos aos bracinhos. Eu vou fazer 2 marcações, um ao lado do outro, quase 1 centímetro de distância de um para o outro. E da costura de cima para baixo, tem um pouquinho a mais de meio centímetro. Da ponta do ombro para baixo, meio centímetro. Também eu marco um ao lado do outro, com a mesma distância que eu marquei no braço. Agora eu passo a agulha por dentro. Estou usando a linha pipa 10 também, tá bom? E um agulhão. Dessa vez é um agulhão. Não vou passar a costura para fora do braço, vai ficar só na parte interna. Na marcação das costas, eu passo de forma reta até chegar na outra marcação. Agora eu entro pela parte de trás do bracinho e saio na frente. E entro na marcação da frente do corpo e saio também na frente do outro lado. Tiro a agulha, pego as 2 pontas, a inicial e a final. Dou a laçada, vejo se o bracinho está no ponto que eu quero, de aperto. E faço os nozinhos. E dessa forma o bracinho não fica com costura externa, fica só por dentro.
Prontinho. Agora vamos costurar as pernas. Essa parte mais curta fica para o meio. Eu deito as pernas para frente do corpo e vou igualar com a costurinha de baixo. Vou prender com alfinete para essa perninha não ficar caindo. Facilita bastante na hora de fazer as costuras. E agora eu vou costurar. Perninhas para frente, tá vendo? Vou usar linha comum e uma agulha também comum. Agulha de mão. Fiz um nozinho na ponta da linha e vou passar por dentro da abertura da perna para deixar esse nó escondido. Agora eu vou começar fazendo os pontinhos invisíveis. Eu vou fazer da seguinte forma. Na pontinha do corpo, na lateral, eu entro com a agulha e escorrego no corpo. Na mesma direção, entro na perna. Por baixo. Volto para o corpo na mesma direção, escorrego por dentro do corpo, volto para a perna por baixo, volto para o corpo, escorrego, volto para a perna por baixo, volto para o corpo, escorrego, volto para a perna na mesma direção do corpo e vou fazendo esse movimento até o fim. Chegando no final de uma perna, eu vou fazer um nozinho, uma laçada, para ficar mais firme as pontas. Aí vou começar na outra perna do mesmo jeito. Também faço uma laçada na outra perna e vou fazendo do mesmo jeitinho. Chegando no final, eu faço um nozinho, duas laçadinhas. E escorrego por dentro do corpo para esconder a ponta da linha e corto rente com o corpo. Retiro os alfinetes e estão presas as pernas. Ficou desse jeito. Agora eu vou fazer uma calcinha. Peguei uma rendinha. Ela estica. Então, eu coloquei em volta do corpo. Como é uma renda que é comprada por metro, ela não tem acabamento. Então, eu vou passar uma rendinha de tule para fazer o acabamento. Ela também estica. Vou prender com zigue-zague. Prendi com zigue-zague e depois passei uma costura na lateral fechando. Costura reta, ficou assim. Desviro e vou botar na bonequinha. Vou vestir. Prontinho. Aí aqui embaixo, no entreperna, eu vou fazer uns pontinhos à mão. Escondo o nozinho no meio. E agora eu saio fazendo um pontinho. Indo e voltando. E depois eu finalizo com um nozinho também no meio dessa renda. Para que ele fique escondido. Está pronta a calcinha. É só vestir e é só tirar e vestir. E no corpinho eu vou fazer um detalhe que tem muita gente usando e que eu acho um charme, uma fofura, que é um coraçãozinho no corpo. Vou fazer um coraçãozinho nessa moça.
Eu ainda não tenho um nome para ela, estou pensando. Se vocês tiverem alguma ideia. Vou fazer aqui meu coraçãozinho. O molde, como sempre, ficará aí na descrição do vídeo para que você possa baixar o PDF. E na próxima aula, finalizamos a bonequinha. Tchau!